Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos próximos do domingo de Pentecostes e nestes dias que o antecedem, por que não, de facto, debruçarmos sobre o Espírito Santo, conhecê-lo, relacionarmos com ele. Ele que é quase o ilustre conhecido de tantos e tantos cristãos. Quantas pessoas não passam o seu dia sem dirigir uma única oração, uma única palavra ao Espírito Santo? Àquele que nos fez também, por meio do santo batismo, tornarmos filhos de Deus. Aquele que o sacerdote invoca sobre as espécies do pão e do vinho para que depois se tornem no corpo e no sangue do Senhor. Hoje, de uma forma um pouco diferente, queria iniciar desde já estes 10 minutos com Jesus por exatamente invocar o Espírito Santo. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do vosso Espírito Santo, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Esta oração final desta oração ao Espírito Santo dizia: conhecer, concedei-nos, segundo o mesmo Espírito, conhecer as coisas retas e gozar sempre das suas divinas consolações. Conhecer. Isso implica um dom do Espírito Santo, o dom da sabedoria. O dom da sabedoria que devemos pedir, a par dos outros 6 dons do Espírito Santo, a nos ajudar exatamente a discernir, a descobrir e a concretizar a vontade de Deus. Se perguntássemos a qualquer pessoa se não gostaria de possuir a sabedoria, toda a gente diria que sim, todos nós procuramos, todos nós desejamos possuir a sabedoria. O rei Salomão, filho do grande rei David, uma vez em sonhos o Senhor, durante a noite, falou-lhe: pede, que posso eu dar-te? No que Salomão respondeu com o pedido da sabedoria. O Senhor continuou: já que me pediste isso, e não uma longa vida, nem riqueza, mas sim o discernimento para governar com retidão, dou-te um coração sábio. Para Salomão, mais importante não era as riquezas, nem uma vida longa, nem era o poder. Era a sabedoria, para poder, enquanto rei, poder dirigir, governar o seu povo segundo a sabedoria, a vontade de Deus. Certamente que, ainda que todos hoje desejemos a sabedoria, ainda que hoje muitos a procurem nos lugares do saber, das universidades, a verdade é que esta sabedoria que nós muitas vezes humanamente procuramos não é a sabedoria de Deus, é a sabedoria dos homens. E porventura muitas vezes também ela não está com prioridade. Se Deus nos aparecesse, por assim dizer, em sonhos como a Salomão e nos perguntasse o que é que nós desejávamos, certamente que a sabedoria não estaria no primeiro, ou nem no segundo, e nem talvez no terceiro lugar. Como dizia, a sabedoria que muitos procuram e vão desenvolvendo neste mundo
poderemos dizer que é diferente daquela de Deus. A sabedoria dos homens muitas vezes cega-os, pode-os cegar. A sabedoria muitas vezes pode ser usada, a sabedoria dos homens, para subjugar outros, para subjugar os outros à nossa vontade, ao nosso domínio. E pode ser, digamos assim, exatamente uma sabedoria para dominar os outros. São João Paulo II, numa das suas catequeses, afirmou que a sabedoria, ela, é a luz que se recebe do alto. É uma participação especial nesse conhecimento misterioso e grande que é próprio de Deus. Uma sabedoria superior que é a raiz de um conhecimento novo. Um conhecimento impregnado pela caridade, graças ao qual a alma adquire familiaridade com as coisas divinas e gosto por elas. Um conhecimento que nos dá uma capacidade especial para julgar as coisas humanas segundo a medida de Deus, à luz de Deus. Estas palavras sábias, desde o grande santo São João Paulo II, que marcou as nossas vidas, que são elas, digamos assim, estas palavras iluminadas exatamente pela sabedoria do Espírito Santo, mostra-nos exatamente como às vezes a sabedoria que o homem procura, que o homem quer construir, às vezes diverge daquela que é a sabedoria de Deus. Uma sabedoria, como dizia São João Paulo II, que assenta, que está impregnada, está cheia de caridade e nos faz ver as coisas, a criação, as pessoas, exatamente com o olhar de Deus. E o olhar de Deus não é um olhar, digamos assim, de domínio sobre o homem. Neste sentido, diria que hoje muito em voga, por aquilo que vemos, um domínio despótico. Mas aquele domínio que Deus quer exercer sobre nós é exatamente um domínio de amor. Por isso Ele nos criou verdadeiramente livres. Talvez seja essa a maior derrota de Deus, por assim dizer, ter-nos criado livres e essa liberdade de muitas vezes nos fazer distanciar de Deus, do próprio Criador. Ora, São João Paulo II fala-nos desta sabedoria de Deus que nos dá esta capacidade especial para julgar as coisas humanas segundo a medida de Deus e à luz de Deus. E é uma diferença enorme, porque quando nós começamos a olhar o outro com os olhos de Deus, as coisas mudam. Então deixamos, digamos, ser muitas vezes duros juízes, duros algozes, e utilizaremos de muita misericórdia. E haveremos não tanto de condenar os outros e de humilhá-los, mas com o olhar de Deus, com a sabedoria de Deus, havemos de ajudar os outros a serem também eles, por assim dizer, resgatados, muitas vezes dos seus males. Havemos de ter um carinho e um cuidado muito especial que fará de nós quase como que bons pastores, no sentido em que nos faz acolher o outro, abraçar o outro, cuidar das suas feridas, como aquele samaritano. A sabedoria de Deus faz-nos olhar para a vida de forma completamente diferente. Alarga-nos os horizontes, faz-nos perceber que a nossa vida não tem os limites do tempo que vivemos neste mundo, mas que a nossa vida está muito para lá deste tempo de peregrinação e nos faz compreender a dor, o sofrimento, a cruz, as alegrias, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia, faz-nos perceber
de uma forma diferente, muito mais ampla, muito mais abrangente. Faz-nos perceber o projeto que Deus tem para nós e o qual abraçamos com todo o amor, com todo o entusiasmo e nos faz desejar e faz-nos caminhar exatamente até Ele. Até Ele, àquela que é a verdade sempre tão antiga, como dizia Santo Agostinho, tão antiga e sempre renova. Que o Espírito Santo sempre ilumine os nossos passos e nos ajude sempre a desejar, nos faça sempre desejar o dom da sabedoria para descobrir sempre qual a vontade de Deus para a nossa vida e a podermos assim realizar. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.